Bom, continuando, né, sempre continuando, a gente vai falar sobre oscilador harmônico. Ok? O caso, né, mais simples é chamado de oscilador harmônico simples, né, que é a primeira construção, digamos assim, matemática que leva uma como solução uma oscilação, certo? E aí por isso que é o termo simples. Bom, estudar oscilador, ele é tão importante na física que daria para fazer, né, um curso de um ano inteiro só sobre osciladores, ok? Ele é aplicado em diversas áreas e tem muitas aplicações práticas, né, do oscilador em quase todos os ramos da tecnologia. Enfim, daria para ficar fazendo modelos, modificando, né, durante um curso inteiro para diversas situações. Mas aqui a gente vai se restringir ao caso unidimensional, que vai tornar os problemas mais simples, ok? E os exemplos mais clássicos, né? Por exemplo, né, uma criança no balanço, a frequência com que as árvores ficam oscilando por causa do vento, o efeito das marés, né, relógios, osciladores harmônicos, é, elétricos, né, circuito RLC, modelo de átomo, enfim, poderia, né, ficar um tempão dando um monte de exemplo, ok? Então a gente vai fazer o caso simples, depois oscilador harmônico amortecido e depois o amortecido e forçado, ok? Que daí vai englobar um pouco desses exemplos que eu citei. Tudo isso para o caso unidimensional. Como eu disse, para casos tridimensionais, né, a gente teria que dedicar muito mais tempo, que não é o objetivo aqui. Uma vez compreendido, né, como um oscilador harmônico, ou pelo menos esses três casos são construídos, todos os outros são construídos a partir dessas considerações, né? Se ele é simples, depende só de uma força restauradora, se ele tem uma força dissipativa, se ele tem uma, uma fonte de força externa, enfim, todos esses casos simples é mais ou menos um resumo de todos os osciladores que aparecem na natureza ou na física, ok? Bom, a gente vai começar com o mais simples, né? Então, o nosso sistema simples, a gente considera movimentos periódicos, né? O nosso oscilador ele vai oscilar em torno de um ponto de equilíbrio, ok? Vai oscilar por causa de uma força restauradora, ou seja, a força vai tentar trazer sempre o móvel para a posição de equilíbrio em questão. E isso, né, é o caso mais simples. Então, é dito um caso linear, ok? Então, o exemplo clássico, né, é f de x menos kx, né, que é a lei de Hooke, para a força restauradora no meu sistema massa-mola, ok? Onde K é uma constante positiva e x vai dar, né, a posição do objeto a partir do ponto de equilíbrio da massa, ok? No caso, né, aqui do desenho, então a minha massa ela foi deslocada do ponto de equilíbrio e se eu abandoná-la nessa posição, ela vai executar um movimento de oscilação, né, em torno do ponto de equilíbrio, né? Então esse é o nosso oscilador harmônico linear, ok? Se eu abandonar a massa na posição de equilíbrio, então a força não vai deslocar o objeto nem para a direita nem para a esquerda, porque ele está na posição onde a mola está na posição, digamos assim, relaxada, ok?
se eu puxo a mola ou comprimo a mola, então ela vai responder com uma força desse tipo, menos kx, ok? Aqui, né, novamente, é uma força que depende da posição. Então, o primeiro deles, né, é o oscilador harmônico simples, no sentido que é essa construção. Depois a gente vai mexendo nas considerações para aumentar os termos. Então, simples porque não tem atrito, não tem uma força, a força motriz externa, ok? Então, nesse sentido, as forças que aparecem aqui, ok? É a força da mola, que é a força restauradora, tudo isso igual à massa vezes a aceleração, ok? E isso, na direção x, é escrito como mx dois pontos, que é igual a menos kx, ok? Ou posso escrever dessa forma, mx dois pontos mais kx igual a zero, certo? Ainda há uma outra forma de escrever, que é x dois pontos, que é igual a menos k sobre mx, ou seja, eu tenho uma função que a solução tem que ser proporcional à sua segunda derivada, ok? Basicamente é isso. E esta equação, né, diferencial aqui de segunda ordem, então vai representar um pêndulo simples, né, o circuito LC, por exemplo, e o massa-mola que a gente acabou de verificar. Aí, conforme eu vou adicionando termos na equação diferencial, ele vai representando outras situações físicas, ok? Bom, como eu disse, né, se eu olhar para a expressão aqui, ó, x dois pontos que é igual a menos kx, então eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que escolher uma função para o x tal que a sua segunda derivada seja proporcional a k sobre m, ok? Bom, a gente tem muitas opções, mas qual que é a primeira opção que vem na nossa cabeça? O que eu derivando duas vezes dá ela mesma? Né? São as funções trigonométricas e a exponencial. Então eu posso, a partir desse conhecimento, propor uma solução do tipo exponencial elevado a pt, exponencial de pt, ok? Tem uma dependência temporal e tem uma constante multiplicando o t, ok? Então isso é uma boa tentativa, já que eu sei que quando eu derivar a exponencial vai ser alguma coisa vezes ela mesma, que é o que eu quero, né? Eu tenho que achar uma solução que eu derivando duas vezes seja proporcional a ela mesma, ok? Então é isso que a gente faz, a gente vai verificar se a nossa solução, né, tentativa, é solução da equação diferencial. Então o que eu vou fazer? Eu preciso da segunda derivada. Então eu derivo uma vez, x ponto, ou seja, d de dt de x é igual a exponencial de pt, a derivada da exponencial mais a derivada do argumento. Então sobra p exponencial de pt. Se eu derivar mais uma vez, o p se mantém, a derivada da exponencial é a própria exponencial de pt, mais a derivada do argumento, mais um p aparece, então fica p quadrado exponencial de pt, ok? Aí eu volto na expressão, eu tenho a, a, a tentativa, ok? E a derivada segunda. Então eu vou ter m p quadrado exponencial de pt mais k exponencial de pt igual a zero, ok? Bom, eu posso, né, simplificar as exponenciais e daí elas desaparecem dada a igualdade igual a zero. Então sobrou mp quadrado mais k igual a zero. Se eu dividir todo mundo por m, então fica p quadrado mais k sobre m igual a zero. Então p é mais ou menos raiz de menos k sobre m, ok? E se
eu chamar, né? Depois a gente vai ver que a gente chama de ômega zero propositalmente, né? Então, se eu chamar ômega zero de raiz de k sobre m, então a minha p fica escrito como mais ou menos i ômega zero, né? Já que eu posso separar essa raiz, né, como sendo uma raiz de menos 1 que multiplica a raiz de k sobre m. Então, sobra i que multiplica a raiz de k sobre m. Mais raiz de k sobre m eu chamei de ômega zero. Então, eu achei o valor da constante que eu introduzi à mão, e aí eu volto na minha expressão e escrevo a solução. E a solução, como eu tenho dois valores de P, a solução tem que ser construída como uma soma. Então eu vou ter exponencial de I ômega zero t, substituir o meu P aqui pela primeira solução, I ômega zero, e eu substituo também a exponencial de menos I ômega zero t, que é a segunda solução. Então, a solução deve ser uma combinação linear das outras duas soluções. Como eu não sei qual tem o maior peso aqui na solução, então a gente multiplica por duas constantes C1 e C2, ok? Bom, feito isso, eu posso determinar C1 e C2 pelas condições iniciais do problema. Ele partiu do zero, partiu da posição x igual a tanto, com velocidade tanto. Então essas considerações vão me levar aos valores de C1 e C2, ok? Porém, é melhor escrever as exponenciais de uma forma mais fácil de ser compreendida. E a gente usa o conhecimento que a gente tem, né, das equações das relações de Euler, ok? Exponencial de I ômega, ou I alfa t, né? Vai ser cosseno de ômega 0t, mais I seno de ômega 0t. E quando é menos, é cosseno de ômega 0t menos I seno de ômega 0t. Se eu substituir isso, né, nesta expressão, eu vou cancelar, eu vou obter essa resposta, ok? C1 cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, mais C2 cosseno de ômega t menos I seno de ômega t, ok? Aí eu posso escolher convenientemente valores de C1 e C2 para que eu consiga achar uma solução de outra forma. No fundo, eu estou só escrevendo a solução que a gente encontrou, que era C1 exponencial de ômega t mais C2 exponencial de menos I ômega t de outra forma, ok? Bom, então a gente tem a equação 3 aqui, e a gente tem que achar, tentar reescrevê-la de uma forma que seja mais fácil de interpretar, já que aqui, do jeito que está, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, aparece uma dificuldade de interpretar qual que seria essa parte imaginária. Então, para contornar isso, a gente pode escolher C1 e C2 de tal forma que transforme, né, essa solução só numa parte real, ok? E uma coisa que é interessante é considerar, né, que a soma, né, de dois números complexos, né, resulta num número real. Então eu vou sugerir, né, a gente sugere que C seja escrito como A mais IB e C estrela seja escrito como A menos IB, ok? Aí a soma dos dois dá 2A parte real e a subtração vai dar 2IB. Eu vou parar o vídeo e continuar no próximo.